essa polêmica do Adson Batista no último final de semana, falando, né, sobre a dificuldade financeira não só do Atlético, mas também dos outros clubes que voltaram da Série A e para a Série A, né, vindos da Série B nessa temporada, e fazendo uma análise também em relação ao momento do futebol goiano. Eu concordo em grande parte daquilo que o Adson diz, eu só penso que eu sou uma pessoa que não tenta fazer duas coisas, nem mascarar a realidade. Então, assim, eu gosto de ser o mais sincero possível. Se algo que de fato não é verdadeiro está claro para todo mundo, uma dificuldade financeira ela é gigantesca, ok, isso não pode ser tirado. Só que eu também não gosto de utilizar somente desse argumento para justificar um trabalho mal feito. Por que eu digo isso? Porque se a gente adotar esse discurso de que tudo aqui é mais difícil, né, igual o Vila Nova adora fazer, daqui a pouco o Goiás, o Atlético são clubes que já conhecem o caminho das pedras na Série B. Hoje o Goiás, por incompetência própria, por má gestão, ele na Série B ainda é um dos clubes que tem o maior investimento e está capengando no meio de tabela. No ano passado o Atlético também é um dos clubes com maior orçamento e uma Série B até mais fácil, aliás, bem mais fácil do que nessa temporada. Na metade do turno também estava olhando mais para a parte de baixo do que para o G4. Então assim, eu não sou a favor, óbvio que a realidade é diferente para a Série A, com toda certeza, mas não é a única justificativa para o Goiás ficar parado no tempo, para o Atlético. O Adson Batista comentou exatamente o seguinte, e aí eu vou chegar no ponto aqui do vídeo, abre aspas: como o futebol brasileiro mudou radicalmente de um ano para o outro. Se um clube como o Atlético não tiver uns 5 jogadores de uns 500 mil por mês e uns 3 de 600, esquece. Os 3 times de Goiânia hoje são clubes de Série B, financeiramente falando, isso é uma realidade. Da forma que está, vamos subir e cair, as SAFs inflacionaram o futebol, fecha aspas. Isso é muito verdade, tá? Se por um lado a SAF ela tem essa capacidade de chegar e contratar jogadores que antes eram impossíveis, igual por exemplo, hoje o Goiás não tem uma condição financeira de ir num Nacional do Uruguai e pagar 20 milhões de reais para um jogador de destaque de lá, né, com 23, 24 anos. Até poderia fazer isso, né, mas não estaria dentro daquele planejamento saudável do clube, e eu sou um cara que sempre prezo por isso, tá? Eu não quero ver o Goiás, o Atlético, o Vila trazendo um jogador caríssimo que não dê conta de pagar. Isso eu não sou a favor. Por quê? Porque olhando no longo prazo, você sempre vai cair do cavalo. Uma coisa é fazer investimentos adequados com a sua realidade atual, né? O Goiás não soube fazer isso. Fez um time muito barato na Série B, subiu, chegou na Série A, fez outro time barato, pagou as contas no ano que era para gastar, que era em 2023, não teve a coragem. Então eu penso o seguinte, os clubes aqui de Goiânia também, eles têm essas duas histórias, a dificuldade financeira, mas na hora que chega no equilíbrio, eles não têm a coragem de dar um passo seguinte, tá? Essa é a minha opinião. O Goiás teve a chance de dar esse passo, não teve essa ousadia e parou no tempo há pelo menos 15 anos. E hoje colhe, né, os resultados disso dentro de campo. Eu já falei aqui no canal também que assim, para você se tornar uma exceção dos clubes médios do Brasil, né, para ser igual é o Atlético Paranaense, que eu acho que é o principal exemplo de clube de futebol aqui na América do Sul, tá? Porque você sair da situação que veio o Atlético para o clube que ele é hoje, mas não é o maior campeão. Não, mas se você pegar a dificuldade que teve o Atlético, eu acho que é um trabalho de se valorizar muito mais do que os mega endinheirados, tá? E não que tenha problema em você ter dinheiro, apenas uma visão que eu penso que a dificuldade do Atlético, ela foi muito admirável e é um clube já com a sua história consolidada, né? Você tem que fazer tudo certo, tá? Tudo certo, errar o mínimo possível em termos de montagem de elenco, algo que os clubes de Goiânia não fazem, né? O Goiás, o Atlético principalmente. Quem mais? A parte financeira tem que estar em dia. Eu vejo que os clubes daqui são sim até que responsáveis. O Vila até que ficou responsável, né, nesta última gestão com o Hugo Jorge Bravo. E na parte esportiva você precisa colher alguns resultados. Resultados estes que o Goiás bateu na trave, o Atlético também. Só que assim, para você construir isso no longo prazo e não esporadicamente, igual o Goiás chegou, né, teve aquele período sim, do final dos anos 80 até 2007, 8, 9, 10, ok, acho que dá pra gente colocar tudo no mesmo balaio. Mas, por exemplo, a final da Copa do Brasil do Goiás foi em 1990 e depois ele só volta a aparecer numa outra final em 2010, né? Ele fez uma boa campanha no Brasileirão, tudo bem, em 94, chega na semifinal,
mas depois, em 96, melhor dizendo, né? E depois ele só volta a ficar entre os 4 primeiros em 2005. Então, para não ficar esse hiato muito grande, você precisa ter sim a parte financeira muito bem consolidada e a coragem também de contratar bons jogadores. Eu vejo que isso, quando o Goiás teve a chance, ele não teve, e até mesmo hoje, né? Você vê clubes com orçamento menores, volto a dizer, não é questão de endividar o clube. No ano passado, o Goiás poderia tranquilamente ter gastado pelo menos 10, 15, 30 milhões de reais a mais daquilo que estava orçado. Então eu vejo que há sim esse ressentimento e utiliza-se muito desse argumento, como se Goiás fosse o pior estado do Brasil. E não é, tá? Tanto em termos de qualidade de futebol, tanto em termos financeiros, não é. Tá? O Goiás não é o 24º estado em termos de capacidade de futebol aqui no Brasil, com toda certeza, assim como antes da SAF não tinha como o Goiás disputar pau a pau com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians nos seus auges, também hoje não seria diferente. Esses clubes têm um poder financeiro maior, estão em cidades com